Graça e paz, igreja. Amém? Meus irmãos, que coisa maravilhosa a gente poder parar para adorar o Senhor, né, numa quinta-feira, e aprender mais de sua palavra, né? Eu, particularmente, apesar do desafio, eu fico muito feliz quando Deus nos chama, né, para participar da sua obra, né? A gente tem uma grande responsabilidade, mas o Espírito Santo é que nos capacita, a gente está na dependência do Espírito Santo. É muito importante que, durante o preparo de um estudo, né, enfim, que a experiência que eu tenho aqui na frente, a gente, primeiramente, ore ao Senhor para que o Espírito Santo trabalhe em nós, né, e, por meio desse estudo, Ele nos passe a sua mensagem. Sendo assim, depois disso, a gente se reúne com a igreja, para que junto a gente possa refletir. E essa é a nossa missão hoje. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o versículo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos ler dos versículos 3 a 8. Romanos 8, versículos de 3 a 8. Quem achou, diz amém. Amém? Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a palavra do Senhor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor amado, nós lemos, Pai, a Tua palavra, e agora, Pai, nós te pedimos que, graciosamente, o Senhor nos conduza, Senhor, nesse estudo, nos conduza, Pai, nessa exposição, para aprendermos, Pai, a Tua palavra, conforme te aprove, conforme seja a Tua vontade, Senhor, para que o Senhor aplique em nosso coração, Senhor, a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, cativar nossa mente a Tua palavra, que haja transformação, para que possamos, Pai, praticar a Tua palavra da maneira que o Senhor deseja, Senhor. Habilita-nos, Pai, nesse momento, a conduzir esse estudo para a Tua glória, Senhor. Te peço que cada coração aqui, também aqueles que vão nos assistir agora pelo YouTube ou posteriormente, seja, meu Deus, transformado, edificado, Senhor, para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor. Assim, Pai, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a efetividade da vida, ou seja, o impacto das nossas ações, está concentrado na prática. Nós sempre aprendemos algo, nós precisamos da teoria, nós sempre aprendemos algo para a prática. De maneira que a prática sem a teoria, sem o conhecimento correto, vai ser uma prática errada. Pode trazer muitos danos. Mas, depois do conhecimento, a gente precisa praticar. Senão, o resultado não foi atingido. Existe um objetivo na vida, que é a prática, de tudo que nós aprendemos. E não é diferente com a palavra do Senhor, com o Evangelho, com aquilo que o Senhor deixou de revelação para nós. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era perseguido pelos judeus, inclusive os judeus convertidos, porque havia uma ideia equivocada de que Paulo pregava contra as obras, de que Paulo era contra as obras. De maneira que achavam que Paulo estava querendo destruir aquilo que foi ensinado acerca das obras. Só que o que a gente vê na vida de Paulo, na pregação de Paulo, é um outro direcionamento. Paulo pregava a favor das obras. Só que o que muda é a direção, a noção de causa e consequência. Ele pregava não para sermos salvos, mas, depois de salvos, como consequência, nós somos chamados
as boas obras. E sim, Paulo acreditava na salvação pelas obras, como nós devemos, mas não pelas nossas obras, pelas obras de Cristo. Porque Cristo foi aquele que fez toda boa obra de maneira perfeita, assim como é exigido pelo nosso Pai. Então, o que a gente vai perceber é que Paulo, em sua teologia, ele ensina a ortodoxia de maneira correta, ou seja, ele ensina o conhecimento correto, mas que leva a uma prática correta. A grande questão é como é que a gente realiza as boas obras. Deus nos dá ferramentas para a gente realizar as boas obras. Existe um chamado específico para nós. Cada um de nós tem um chamado específico, que é fato que existe um chamado geral. Pregarmos o Evangelho, vivermos a palavra do Senhor, vivermos em santidade. Mas existe um chamado específico. E se existe, como é que a gente pode viver esse chamado? Por fim, qual é o nosso chamado? O meu chamado, o chamado do pastor Beto, de Deires, de Reginaldo, de Jonas. Qual é o nosso chamado? Meus irmãos, no contexto dessa carta de Paulo aos Romanos, o que a gente percebe? Paulo escreveu essa carta por volta do ano 57, depois de Cristo. Muito possivelmente, Paulo ainda estava em Corinto, quando escreveu essa carta. E essa carta tinha como objetivo explicar esse dilema, né, à luz do Evangelho, de que não é uma pregação contra as obras, mas é uma pregação a favor das obras, mas entendendo que as obras têm o seu objetivo específico e que a nossa salvação não depende das nossas obras, mas depende da graça do Senhor. Então, Paulo traz aqui a relação entre o judeu e o gentio e explica o Evangelho na Epístola de Romanos, aos Romanos. E essa epístola também é apresentada aos Romanos como uma maneira de mostrar aos romanos o sentido do Evangelho que Paulo estava pregando, para que Paulo tivesse apoio para partir para uma viagem à Espanha. No momento em que Paulo escreve essa epístola, ele já estava no final da sua terceira viagem missionária e já tinha pregado em toda a região ali, todas as províncias de Roma, e agora ele queria avançar para a Espanha. Então, ele apresenta essa carta para a igreja, para conseguir apoio dessa igreja também, para que ele chegasse à Espanha. Essa carta ela está dividida, pelo menos a gente pode fazer essa divisão de maneira mais didática, ela está dividida em duas grandes partes. A primeira parte vai até o capítulo 11, e nessa parte Paulo faz a exposição das grandes doutrinas do Evangelho. Ele vai falar da condenação de todos os homens, então ele vai falar da condenação do judeu e do gentio, todos estão destituídos da graça de Deus, todos estão condenados, mesmo que pelas obras. Então ele vai começar a falar sobre isso aqui no capítulo 1 até a primeira metade do capítulo 3. Depois, no capítulo 3, segunda metade até o capítulo 5, ele vai falar que Deus em Cristo gratuitamente justifica tanto judeus como gentios. Então todos estão condenados, mas mediante a obra de Cristo, todos são justificados, tanto judeus como gentios. Depois, dos capítulos 6 a 8, ele vai falar como é que esse povo, os judeus e gentios, podem se unir para viverem uma vida de santidade. Ali nos capítulos de 9 a 11, ele vai falar do papel da nação de Israel no plano de Deus. Qual a posição desse povo diante de Deus e a aliança de Deus com esse povo. E no finzinho lá do capítulo 11, ali do versículo 33 a 36, Paulo faz uma doxologia louvando a Deus pela maravilha e profundidade do conhecimento de Deus, que é revelado em tudo o que ele falou aqui. Então, ele termina com essa doxologia e vai agora para a segunda grande parte. Nós falamos que na primeira parte, ele está aqui ensinando sobre a teologia, a ortodoxia. E agora, na segunda parte, Paulo parte para a parte mais prática, que é a ortopraxia. No versículo 1 e 2 desse capítulo que a gente leu, Paulo faz uma transição da parte teórica para a parte prática. Nessa transição, ele vai falar: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De maneira que, depois de apresentar todas as misericórdias de Deus por meio da obra que ele realizou
por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele agora nos roga que a gente viva de maneira digna, que a gente viva apresentando o nosso corpo, a nossa inteireza, o nosso culto racional. Depois de que eu entendi tudo, agora eu vou cultuar e viver para Deus, de maneira racional, entendendo. De maneira que o nosso culto não é mais um culto em que eu apresento um animal, um sacrifício, porque isso já foi feito por Cristo, mas eu apresento o meu corpo vivo, a minha vida. Então, o cristão agora é chamado para viver um sacrifício vivo, ou seja, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o nosso sacrifício é nos esvaziarmos e nos enchermos do Espírito Santo para vivermos a vontade de Deus, para sermos o quê? Semelhantes a Cristo, imitadores de Cristo. Depois dessa transição, então agora entra nessa parte do texto que a gente leu, que é a prática correta. De maneira, meus irmãos, que eu queria que a gente pensasse hoje sobre como utilizar os dons espirituais para viver o nosso chamado. E, em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos entender a maneira correta que temos que pensar sobre nós mesmos. Veja comigo o versículo 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, meus irmãos, a gente não pode pensar sobre nós mesmos além do que convém. Ou seja, eu preciso entender qual é o meu chamado, quais são as habilidades e os dons que Deus me deu, para que eu entenda, eu tenho essa habilidade, mas eu não tenho aquela outra. Talvez eu saiba tocar, mas eu não sei ensinar. Então eu preciso entender, pensar sobre mim apenas o que convém. Entende? Eu sei tocar, o meu chamado aqui é tocar, e eu vou servir tocando. É lógico que eu posso ampliar para outras áreas, mas nesse momento eu preciso pensar de mim. É isso que eu tenho. E outra coisa, eu não posso pensar de mim além do que convém, no sentido de me achar melhor do que o outro. Pelo fato de eu tocar, pelo fato de pregar, né, ou qualquer outra função que eu exerça, eu não posso achar que aquela outra função daquela outra pessoa é menor e por isso eu sou melhor do que ele. Isso vai reverberar na nossa relação com os nossos irmãos. E também vai fazer com que a gente entenda o que foi que Deus nos deu de dons e de talentos para servir a Ele na igreja, e não só na igreja, mas fora da igreja também. Então é necessário pensar com moderação, para entender as minhas limitações, pensar com equilíbrio, com humildade, e ter a consciência das habilidades que eu tenho e as que eu não tenho. E ainda assim, abrir mão da falsa modéstia, né? Por exemplo, sei lá, o irmão preparou uma exposição, fez aqui uma exposição, ele é bom no que faz, foi bom, e aí eu chego para o irmão, meu irmão, glória a Deus, parabéns, aí ficou muito bom. Não, meu irmão, é nada. Não fiz nada não, isso é besteira. Não fiz nada, eu não sei fazer não. Não, você sabe que sabe fazer. O que eu quero falar é, a falsa modéstia também é uma manifestação de orgulho. Você tem que entender e aceitar, não, de fato, eu sei servir aqui. Obrigado, meu irmão. Obrigado, que Deus te abençoe. De maneira que eu tenha consciência do que eu sou e do que eu não sou. Do que eu faço, sei fazer, e daquilo que eu não sei fazer. Pastor Augusto, comentando essa passagem, vai dizer que o critério para que a gente consiga se avaliar é a medida, que é o que está essa expressão aqui, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E essa medida da fé tem a ver com os dons que Deus concedeu especificamente a cada crente. Ou seja, a medida da fé que Deus me deu é, na verdade, os dons que Ele me deu. Então, eu preciso conhecer os dons que Deus me deu. É para falar mais sobre isso. Mas como é que eu consigo conhecer um dom que Deus me deu? Praticando, observando. Muitas vezes você chega na igreja e você fica observando para alguns trabalhos da igreja e não se encontra. Mas você precisa olhar para você e entender quais são as habilidades que Deus me deu. Será que as pessoas me procuram para se aconselhar? Parece que tem gente que tem isso, né? Desde criança acontecia muito isso comigo. Os amigos, as amigas vinham conversar comigo para tomar conselho. E sempre aconteceu isso. Não sei muito bem porquê,
Mas acontecia, e depois a pessoa que tomava conselho voltava outra vez para tomar conselho. E, de repente, Deus está me mostrando ali uma habilidade que eu tenho, de aconselhar. Eu posso aconselhar na igreja, e eu posso aconselhar fora da igreja. Eu posso aconselhar um aconselhamento bíblico, mas, de repente, eu posso ser um terapeuta. Eu posso ser um psicólogo. Se eu desenvolver medicina, de repente, eu posso até ser psiquiatra. Não vou entrar muito no ramo, porque daqui a pouco o Jonas me corrige ali. Mas a questão é, eu preciso me observar e entender, todo mundo tem talento, todo mundo tem dom. A gente precisa se observar e entender. Isso tem a ver com eu ter consciência, pensar de mim o que convém. Eu sei fazer isso. Isso aqui eu não sei, não. Mas o irmão ali sabe. Então, a gente precisa ter esse tipo de pensamento para saber utilizar os dons, para viver o nosso chamado. Depois que a gente tem essa consciência, essa autoconsciência mais acurada, a gente deve conviver e servir juntos, uns com os outros. Se eu tenho consciência do que eu sou, tenho consciência do que o outro é, eu vou ter condição de conviver um com o outro. E não só conviver com aquele que é fácil de lidar, com aquele que é mais legal, com aquele que é mais agradável. Às vezes, meus irmãos, a gente tem alguma obra na igreja ou fora dela. E tem uma pessoa que faz, ela é talentosa, mas ela é chata. Mas ela é uma pessoa difícil. Mas veja, eu vou descartar essa pessoa? Eu não vou descartar essa pessoa. Amar quem é legalzinho é muito fácil. Mas a gente tem que amar todo mundo, até porque cada um tem sua neura, né? Tem hora que eu estou aqui à frente do grupo e eu digo, meu Deus, eu não sei como é que o povo está me suportando. Porque eu estou reclamando, eu tenho uma tendência assim de ficar observando, rapaz, isso aqui não está bom não. Minha esposa aqui me chama a atenção. Amor, tu está vendo a cara que tu está fazendo, enquanto o menino está tocando, ou enquanto o menino está cantando, disse, não, tu faz uma cara feia. Eu disse, mas não é porque eu estou refletindo, eu estou vendo, isso está errado. Mas veja, vai me descartar por conta disso? Não, nem não consegue ajudar. Então vai ter, meu irmão, vai ter, minha irmã, gente que vai ser mais difícil, mas a gente não pode descartar, a gente tem consciência do que a gente pode fazer e precisa ter consciência do que o outro pode fazer também. Sobretudo no contexto cristão, a gente tem que agir com misericórdia para caminhar juntos. Então, essa convicção de quem eu sou, dos meus talentos e do talento do meu irmão, deve me levar a esse tipo de relacionamento. Uma relação de misericórdia para que juntos nós possamos servir. Servir, sobretudo, a Deus e ao próximo. Meus irmãos, falando sobre isso, veja, a paciência que a gente precisa ter, ela vem da humildade e da autoconsciência de quem se é, sobretudo, da autoconsciência de quem? Sobretudo, de Deus. Então, a gente, para ser paciente, a gente precisa ter humildade. Se eu penso de mim além do que convém, ou seja, eu sei fazer e eu sou mais legal do que o outro, então eu não vou agir com o outro com humildade. Eu preciso ter humildade. Eu preciso entender que se eu tenho algum talento para fazer, foi Deus que me deu. E eu estou aqui para servir dessa maneira. A partir disso, eu vou ter paciência com o outro. Então, a gente precisa de humildade para poder ter paciência. A orientação de Paulo nesse versículo 3 também está ligada à ideia de pensar de acordo com a renovação da nossa mente, que está aqui no versículo 2, que eu li, que é a parte de transição da parte mais teórica, do capítulo 11, né, para o capítulo 12, no versículo 2. A ideia está ligada à ideia de pensar com a renovação da nossa mente. Essa renovação vem de uma mente remodelada pelo Evangelho. Remodelada pelo Evangelho, mediante o poder do Espírito e pelos interesses da vida por vir. Ou seja, a nossa maneira de pensar não é mais uma maneira de pensar pragmática, né, com objetivo em resultados apenas, mas é uma maneira de pensar vivendo para a glória de Deus. O que é que renova a nossa mente? É olhar para o mundo pelas lentes do Evangelho. É entender que quando eu vivo e sirvo na igreja ou em qualquer lugar, não é para o meu bel prazer, mas é para o avanço da obra de Deus. Então, é vivendo para a glória de Deus, né? E viver para a glória de Deus de maneira mais concreta, nesse contexto aqui, é viver entendendo que, por exemplo, na igreja, quando eu pratico as boas obras, eu estou praticando não para um resultado imediato apenas. Por exemplo, eu me juntei para ensaiar, estou falando do meu contexto, né? Me juntei para ensaiar com um grupo de louvor.
Beleza, a gente está ensaiando para que a igreja consiga cantar com a gente. A gente está ensaiando, já que é uma arte, para cantar bem, para tocar bem. Mas não é esse o fim. O fim é louvar a Deus, ele transcende. O fim é proclamar o Evangelho. O fim é proclamar a verdade. Né? O fim é que todas as pessoas consigam, junto conosco, elogiar e reconhecer quem Deus é. Percebe que muda a dinâmica? Então, a minha dinâmica para de ser apenas um fim em si mesmo, aqui, imanente, mas passa a ser transcendente. Então, essa renovação da nossa mente. Tudo que a gente faz não é meramente por um fim em si mesmo. Transferindo para do trabalho. Veja, quando eu trabalho bem, chego na hora, faço o que foi determinado, penso em estratégias, é lógico que eu vou conseguir para mim uma reputação profissional. É possível que eu consiga crescimento profissional. É possível que eu ganhe mais dinheiro, e isso é importante também. Mas tudo isso tudo que eu faço não é simplesmente para isso. É para servir ao próximo, para servir a Deus e, sobretudo, para que eu viva a semelhança de Cristo. Cristo viveu servindo. Então, eu quero ser semelhante a Cristo. Esse é o meu objetivo. Como consequência, eu vou estar dando testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Então, percebe que viver de acordo com a renovação da nossa mente tem a ver com renovar a nossa forma de ver o mundo. Nosso chamado, por isso que a gente é sal e luz, é chamado para isso. Não é simplesmente de fazer o que um bom profissional faz, mas é de fazer o que um bom profissional faz para glorificar a Deus, para mostrar quem é Deus e para servir. Então, é por meio dessa renovação que a gente precisa servir na casa do Senhor. Meus irmãos, em segundo lugar, nós somos muitos, com diferentes funções, mas somos só um corpo. Leia comigo o versículo 4 e versículo 5. Porque assim como num só corpo temos muitos... Vamos todos juntos? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, essa analogia que Paulo usa do nosso corpo é para embasar a orientação acerca dos nossos dons à medida da fé que nos foi dada. Nós temos vários dons diferentes e todos juntos formamos um corpo, que é a igreja. Então, cada membro tem uma função e juntos cada membro faz esse corpo funcionar e funcionar em unidade. Semelhantemente, nós cristãos somos muitos. Por exemplo, hoje nós somos cerca de 2 bilhões de pessoas. Contudo, isso no mundo, né? Contudo, nós somos o único corpo, unidos a Cristo pela fé, mesmo estando em diferentes locais. Isso é uma visão mais macro, né? Veja, em todo o mundo nós somos cerca de 2 bilhões de pessoas. E cada um com funções diferentes. Mas, no mundo, nós somos reconhecidos como a Igreja de Cristo. Entende? Então, o nosso chamado tem a ver com nós desempenharmos as funções de maneira separada, mas também de maneira unida, buscando uma unidade. Se eu sou o pé e você é a mão, eu preciso de você e você precisa de mim, para que a gente caminhe no corpo, para que a gente caminhe servindo ao Senhor. E o nosso chamado tem a ver com isso. Nós precisamos uns dos outros, ministramos uns aos outros e somos ministrados pelos outros. Ministrar no sentido de servir, né? Eu sirvo a você, você me serve, para que juntos nós possamos servir um ao outro e servir a Deus. Então, viver de acordo com o nosso chamado tem a ver com eu entender quais são os dons e talentos que Deus me deu, e eu viver esses dons e talentos numa pluralidade, que é o nosso grande desafio. Eu entender o papel de cada um, respeitar esse papel e desempenhar o meu. De maneira que a gente não vive numa relação de criticismo, né? De uma crítica, porque a tua função é uma e a minha função é outra, mas num papel de complementaridade. Vivemos para nos complementar. E o terceiro ponto, meus irmãos, que eu queria que a gente pensasse,
é sobre nós, que nós devemos receber esses diferentes dons da maneira correta. Veja lá, versículos 6 a 8 diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então a gente tem que entender o seguinte: a gente exerce funções, diferentes funções, com focos diferentes, e necessitamos de habilidades específicas, de maneira que a gente precisa se desenvolver dessa forma. Fugiu aqui, pronto, achei. Se dedicando cada um à especificidade do seu dom, de maneira que não há ninguém melhor, mas há diferenças. E essas diferenças são os dons repartidos por Deus para cada um de nós. Então, meus irmãos, os dons que Deus nos dá é para que sirvamos uns aos outros dentro das nossas diferenças. E quando eu falo aqui do terceiro ponto, de a gente receber esses diferentes dons da maneira correta, a gente precisa entender quais são os dons que nós temos para que possamos exercê-lo da maneira correta e aplicá-lo da maneira correta à vida da igreja. Veja só, Deus tem uma vontade particular para cada um. Um papel para cada um executar, né, para ser cada um membro específico do corpo. À medida que a gente descobre as nossas habilidades, que são dadas por Deus e exercemos para a glória de Deus, a gente vai desfrutar de quê? Da sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa aprender o que é que Deus me deu, para que aí eu possa executar esse papel e entender qual é o meu chamado. O que é que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente está na igreja e não sabe o chamado que tem. E a gente passa uma vida orando e a gente não exerce nada. Mas não é esse o chamado que Deus tem para nós, né? O chamado é que a gente exerça. Quando eu escolhi essa porção para trazer para a igreja, o meu pensamento era justamente falar o seguinte: não existe, na Bíblia não cabe, o crente que é o crente esquenta-banco. Se você é crente, se você foi convertido por Deus e não morreu, você está para servir. Então, meus irmãos, não cabe na nossa igreja, na igreja evangélica, uma vida onde eu venho para a igreja nos domingos, sento, assisto, me levanto, canto, né? Me levanto, tomo a ceia e vou embora. Tampouco uma vida em que eu venho na quinta-feira, me sento no banco, escuto a palavra, aprendo a palavra e vou embora. Não. Nosso chamado é para servir. Inclusive na igreja. Não é só na igreja, não. Mas nosso chamado é para servir. Não existe vida no banco. Tá? Então, todos nós precisamos desempenhar algum papel. Qualquer papel que seja útil. Então, mediante a oração, nós precisamos pedir a Deus: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Mas na vida prática, a gente precisa observar o que é que eu sei fazer. O que é que eu sei fazer e começar a praticar isso. Porque quando a gente descobre o que a gente sabe fazer, a gente está descobrindo uma habilidade que Deus nos deu. E é essa habilidade que a gente pode utilizar para servir no reino de Deus. Então, a vontade de Deus, para mim, está relacionada com os dons que Ele graciosamente nos deu. Não existe o dom de ser crente sentado no banco da igreja, como eu falei, e a sua vontade passa pelo nosso envolvimento com Ele aqui no mundo. Então, esse envolvimento, ele não se restringe apenas à igreja, mas ao mundo como um todo. Veja, a gente leu aqui, a Bíblia traz 5 listas de dons no Novo Testamento. Acho que são 2, 1 Coríntios, 1 aqui em Romanos, 1 em Efésios. A outra lista agora está me fugindo, não sei se é em Hebreus. São 5 listas de dons. Essas listas não são exaustivas, elas são exemplificativas. Existem outros dons que não estão listados aqui. Mas, por exemplo, você tem um dom da misericórdia. Você sempre vai praticar esse dom da misericórdia na igreja, no culto do domingo? Muito dificilmente. Mas você pode ser um médico.
e praticar o dom da misericórdia. Você pode ser um profissional da área de saúde, você pode ser um policial, como a gente tem de fato, né? E você vai ter que tratar as pessoas, você vai ter que tratar das mazelas das pessoas. Você pode ser um conselheiro, você é pai, você é mãe, você vai exercer misericórdia com seus filhos. Você vai exercer misericórdia com todas as pessoas que precisam de ajuda. Isso é um chamado específico que você precisa observar, né? Há pessoas que têm mais... Veja, a misericórdia é para todos nós. A gente tem que viver com misericórdia, praticando misericórdia. Mas tem pessoas que têm mais facilidade de ser hospitaleiras, né? De receber pessoas, né? Pessoas que têm mais facilidade de visitar os enfermos, têm mais habilidade de falar, têm mais habilidade de encontrar ajuda. Está lá o irmão precisando de uma ajuda e não sabe como conseguir aquela cirurgia que tanto precisa, e você tem o conhecimento e a capacidade de articulação para conseguir um profissional para atender aquele irmão. Então, veja, são chamados que não se restringem apenas ao culto. Se você é líder, por exemplo, você tem esse chamado para liderar. Já pensou, se a gente tiver 30 líderes aqui dentro, vai todo mundo liderar na igreja? A gente não tem 30 equipes. Então, você vai liderar em casa, você vai liderar no trabalho, você vai liderar em vários locais, você vai liderar em grupos sociais. Você tem que usar isso para a glória de Deus. A sua diferença de liderança, a sua liderança vai ser diferente da liderança de uma outra pessoa que não vive para a glória de Deus. Lembrando, o nosso chamado é para que a gente viva com a mente de Cristo, né? Então, quando eu vou liderar, por exemplo, já tive a experiência de liderar no trabalho, a minha liderança não vai ser apenas para alcançar resultados positivos, mas vai ser uma liderança para conduzir uma equipe a alcançar resultados que ajudem as pessoas, no meu caso, os clientes, e que ajudem os outros funcionários a fazer a empresa funcionar, né? No meu caso, os Correios. Tem gente que precisa do nosso trabalho, né? A minha liderança vai fazer com que as pessoas se sintam num ambiente mais humano, num ambiente de mais misericórdia, né? Eu exerci liderança com a equipe comercial. E comercial é meta, é cobrança, tudo, a gente tem que cobrar. Mas a gente pode cobrar com humanidade, com misericórdia, com amor. A gente tem que ser capaz de discernir quando determinadas cobranças são cobranças que não fazem sentido. E quando a gente vai para a equipe, a gente consegue direcionar. A gente tem que alcançar tal resultado. Nos foi solicitado isso aqui, mas esse caminho não dá, vamos por esse caminho aqui. Então, as pessoas precisam ver isso na sua liderança. E tantos outros talentos que a gente tem. Tem talento que a gente tem que não vai conseguir usar na igreja. Eu me lembro de Lutero, que um sapateiro perguntou a ele como é que ele podia servir a Deus. Porque naquela época, quem servia a Deus era o clero, né? Inclusive a missa, era o clero que fazia a missa e o povo só assistia. Então, na cabeça do povo, para eu servir a Deus, eu tinha que ir para a igreja, eu tinha que me tornar um clérigo e ali sim servir. O que Lutero disse: faça um bom sapato e venda com preço justo. Entende? Ele tem um talento e ele precisa fazer uma coisa de maneira correta. Simples assim. E assim a gente serve a Deus. Não só na igreja, mas no âmbito da sociedade como um todo. Como a gente leu aqui, né, os dons são muitos e variados. E se os dons são muitos e variados, eu não tenho uma base para viver me comparando com as pessoas, né? O referencial não vai ser o outro, né? O referencial vai ser eu mesmo. Eu tenho um dom, eu não tenho que estar me comparando. A comparação, meus irmãos, é um caminho assim perigoso, né? Porque geralmente quando a gente compara do nosso ponto de vista, né? Então eu sou melhor do que fulano de tal, porque fulano de tal não faz tal coisa, e eu faço. E fulano de tal vai pensar a mesma coisa comigo. Mas se a gente tem consciência de que os dons são variados, que as funções são distintas, e que todo mundo tem o seu papel para servir, então eu saio da comparação e passo a viver em união. Isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente faz isso de maneira consciente ou inconsciente. A gente não pode estar se comparando, né? Comparação que acontece muito no púlpito, porque no púlpito a pessoa está se expondo, né? É pastor fulano de tal, pastor outro, mais ou menos. Veja, não é esse o intuito. Cada um vai ter uma vertente, cada um vai ter uma maneira de expor, e todos juntos
Vamos trazer o conhecimento da palavra de Deus, que é esse o fim específico. E tantas coisas, né? Dentro de equipe acontece comparação, é um caminho natural. Só que a gente não vive mais com a mente do mundo, a gente vive com a mente de Cristo. Então, o que a gente vive não é o caminho natural, é o caminho que a Bíblia nos ensina. Muitas vezes esse caminho vai ser diferente do caminho natural, outras vezes não, vai se encontrar. Tá? Mas, contanto que a gente entenda que a temática da nossa vida é uma vida com a mentalidade de Cristo. Numa vida onde Cristo, por exemplo, não ia fomentar comparações entre os discípulos, mas ia fomentar a união entre os discípulos. Então, essa é a nossa postura também, diante do mundo. Meus irmãos, algumas aplicações importantes para nós. Sobre os dons espirituais. Os dons espirituais, eles não cessaram. Não há uma base bíblica para isso. O que cessou são os dons espirituais revelacionais. Quando fechou a Bíblia, então aqueles dons que serviam para que os apóstolos pudessem escrever a Bíblia, os profetas, eram dons revelacionais. Eu não vou entrar aqui no mérito do dom da profecia, que tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Mas a profecia hoje, o pastor profetiza. Ele está anunciando a mensagem de Deus, como os profetas anunciavam. Mas não é uma mensagem de Deus, uma mensagem inédita, porque a mensagem de Deus está aqui. Já está fechada a revelação. Então, o pastor tem, sim, que profetizar, mas ele anuncia a mensagem já revelada, o que não acontecia antes do fechamento do cânon. O profeta vinha com uma nova revelação de Deus. E aí, depois essa revelação era escrita. Mas ali é uma nova revelação. Não hoje. Então, esses dons revelacionais cessaram, mas não os dons espirituais. Então, a gente não pode correr para um extremo de fugir dessa realidade dos dons espirituais que Deus dá à igreja. Né? Veja, não quero entrar tanto na polêmica, mas, por exemplo, o dom de línguas, o dom de profecia, Deus pode todas as coisas, é soberano, Ele pode falar do jeito que Ele quiser. Mas, em via de regra, não é mais aplicável para a vida da igreja. Não significa que Deus não possa fazer, mas não é mais aplicável para a vida da igreja. Mas os dons espirituais, de maneira geral, eles continuam existindo. Então, a gente não pode fugir dessa realidade, já que a gente está num contexto mais reformado, de fugir dessa realidade. E também a gente tem que ter cuidado que isso acontece de maneira consciente e inconsciente, daquele dimensionamento, digamos assim, que chama clericalismo, né? Onde quem tem os dons são os pastores e os oficiais da igreja. Então, só o pastor prega, só o pastor visita, né? Só o pastor ora, os oficiais da igreja, e eu não. Não é isso. Os dons estão para toda a igreja. Então, toda a igreja é dotada de dons para servir. Então, a gente não pode correr o risco de deixar tudo quem evangeliza, pastor e os oficiais. Não. Todos nós somos chamados para evangelizar. E é lógico, cada um vai ter uma aptidão maior ou menor para determinada forma de evangelismo. Talvez você não tenha tanta aptidão para chegar numa praça, pegar um microfone e começar a falar. Pode desenvolver. Mas você tem a aptidão de conversar. A melhor forma de evangelizar é fazer amizade. Fazer amizade, entender a vida do outro, entrar no contexto e pregar o evangelho. Você sempre vai conseguir enxergar as mazelas do outro, quanto mais perto você chegar. Vai entender os dramas. E é dessa forma que a gente se contextualiza e a gente evangeliza. Fala do evangelho. Né? Às vezes você conhece uma pessoa que está procurando satisfação nos prazeres do mundo. Isso é coisa muito comum. Né? Aquele cara que todo final de semana está enchendo a cara. E a vida dele parece que não está tendo muito sentido. Ele vive para isso. Por quê? Ele está procurando alegria. Ele está procurando felicidade. Ele vai encontrar no copo de cerveja? Não, ele não vai encontrar. Onde é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar em Cristo. Porque Cristo é que nos dá a noção do que é a vida. Então, veja, isso é uma aplicação. Então, a gente precisa estar atento a isso, né?
que então pode negligenciar os dons espirituais que Deus nos deu e aplicá-los dessa forma. Também não pode, é isso que eu estava falando, reduzir ao clericalismo, né? Mas cada um tem que usar o seu dom para a glória do Senhor. Para os que têm recebido a confirmação da parte dos irmãos, a gente precisa ter cuidado para não pensar de si mais do que convém. O que é que eu vou traduzir aqui? Sei lá, agora de vez em quando eu estou fazendo um estudo, né? E quando eu saio, os irmãos, Neno, que benção, o estudo foi bom, glória a Deus. Mas eu tenho que ter cuidado para não me envaidecer. E isso serve para a vida de todos os irmãos, né? Isso é uma confirmação. Quando a gente tem um dom, um talento, uma das maneiras de a gente ter essa confirmação é a igreja confirmando. Tá? Então, eu me lembro quando eu comecei, quando eu me converti em 2000, ano 2000. Né? Eu tenho a cara de novo, mas não sou tão novo assim. E eu nunca tinha participado de nada com música na minha vida. O que eu fazia, que eu gostava muito, era fazer batuque, como todo moleque. Via uma caixa e ia bater. Mas aí tinha aquele movimento de encontro de jovens, tinha as bandinhas, e eu comecei a participar. E alguém chegou para mim e disse, Paz, tu canta direitinho. Nada, canta, pô, canta. Depois, outra pessoa. Depois, outro viu eu tocando um atabaque, tu toca direitinho. E começou a me convencer de que eu podia ajudar nessa. Veja, isso é uma forma de Deus me falar. Você tem essa habilidade. Desenvolva isso e sirva, né? É importante, mas eu tenho que ter cuidado para não me envaidecer. Isso é uma aplicação importante para a nossa vida. Cuidado para não se envaidecer. E para os que pensam que não têm nenhum dom, desde o versículo 1, Paulo já está orientando sobre como entender o seu chamado. Veja lá, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que o quê? Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que também não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente entender qual o dom que nós temos, a gente precisa viver isso aqui. Apresentar o nosso corpo, ou seja, a nossa vida, deve estar focada em servir a Deus. Isso é o sacrifício vivo, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não nos conformar com este século, ou seja, não nos amoldarmos ao sistema mundano. A gente tem que fazer diferente. A gente tem que se renovar, tem que se transformar por meio da renovação da nossa mente, à luz daquilo que o Evangelho nos ensina. Então, é vivendo isso, praticando isso, sobretudo, nos dedicando a Cristo, nos dedicando a viver uma vida de piedade, uma vida de diligência, é por meio dessas atitudes, e pensando à luz do Evangelho, ou seja, entendendo esse Evangelho, e olhando o mundo pelas leis do Evangelho, dessa maneira, Deus vai nos mostrar como a gente pode servir. Sempre vai ser por meio de algum dom, de algum talento que Deus te deu. Mas você precisa primeiro viver isso, para que Deus possa, então, mostrar para você o que é que você tem para servir na sua casa, para que você possa viver a boa e agradável vontade do Senhor. Então, gente, não existe membros desconectados do corpo. A gente precisa estar em comunidade e ser comprometido e atuante na igreja, como eu já falei. O nosso chamado é esse, né? Nós estamos aqui na igreja, aqui na IPBU, e estamos juntos para servir ao Senhor, não para ficar no banco. Essa é uma palavra que a gente tem que estar atento e reverberando o tempo todo, porque ainda é muito comum a cultura de eu vir para a igreja para assistir ao culto. A gente estava reunido aqui, acho que foi domingo, domingo fez 8 dias, e eu falei, Júnior tinha falado no domingo anterior, sobre a questão do horário, de chegar no horário para o culto e tudo mais. É que a chegada no horário também é sintomático. Se você nunca chega no horário, só chega, por exemplo, no horário da mensagem, você não está entendendo. O culto é um momento que a gente serve a Deus de maneira específica.
A gente serve a Deus orando, serve a Deus cantando, ouvindo a sua palavra, tomando a ceia com os irmãos. Então, é do início ao fim da liturgia que a gente está servindo a Deus. É um momento que a gente para se reunir e servir a Deus. Não faz sentido chegar atrasado. É lógico que pode acontecer com qualquer um. Mas sempre chegar atrasado, você ainda não está entendendo. O seu chamado para o domingo é um chamado para todos os crentes. Servir a Deus no domingo. E o seu chamado, tem gente que tem que ter cuidado. Estou frequentando a igreja, já faz tempo, tal. E aí? Vai trabalhar em quê? Qual é a sua contribuição? Você precisa contribuir. Não existe crente sentado no banco. Existe crente servindo. Nós temos uma missão. Né? A seara é grande. A gente tem que ser ceifeiros. Então, o chamado com essa palavra é isso. Para que a gente entenda para que Deus me chamou. Se eu vou servir na igreja, recepcionando as pessoas, se eu vou servir ajudando a junta diaconal, formar cesta básica para doar, se eu vou ser um captador de recursos para formar cesta básica, para alcançar outras pessoas, se eu vou servir cantando, se eu vou servir tocando, se eu vou servir pregando, se eu vou servir ensinando, se eu vou servir no som, na mídia, cada um vai ter sua importância, mas você tem que servir. Você tem que servir. Tá? Então, procurar viver a vontade do Senhor, procurar entregar o seu corpo, a sua vida como sacrifício ao Senhor, para entender em que servir. Mas nós estamos aqui para servir. Não existe isso de alguém estar fora do corpo, não. Cada um é parte de um corpo. Portanto, meus irmãos, a gente precisa buscar, conforme a palavra orienta, quais as funções que Ele nos habilitou a exercer, e assim sermos servos úteis no seu reino. Porque cada um tem uma missão específica. Uma missão específica para mim e para você. E a gente conclui o seguinte, né, por meio da execução dos dons, é que nós cumprimos nossa missão de vida. É importante a gente entender isso. Nós temos pontos fortes. Né, se a gente for para um ponto de vista aqui administrativo, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, né, lá de SWOT. Mas os nossos pontos fortes apontam para aquilo que Deus nos chamou a fazer. Tá? Então, a gente tem que ter humildade e também não pode viver numa falsa modéstia. Há coisas boas que você sabe fazer. Então, Deus está te chamando para servir dessa forma. O objetivo desse estudo era justamente expor isso. Que Deus quer que a gente trabalhe, que nós somos membros, não existe um membro desconectado do corpo, a gente tem que servir, e que Deus tem uma habilidade específica para cada um. Então, nós precisamos entender quais são os nossos dons, entender nossas limitações, entender os dons dos nossos irmãos e juntos assim nos conectarmos para que a gente possa servir ao Senhor. É um chamado, então, para o serviço. É um chamado para identificar aquilo que Deus quer de nossas vidas. Amém, meus irmãos? O tempo corre. Já estamos às 9 horas já.